Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui quem está acompanhando o nosso webinar. O intuito hoje do encontro é a gente conversar sobre o Tratado Global dos Plásticos. E para tratar desse instrumento, desse contrato, nós teremos hoje aqui Severino Júnior, do Movimento Nacional de Catadores. Severino, se estiver, inclusive, dá uma sinalizada aqui para a gente liberar. Estou aguardando também sua mensagem aqui no WhatsApp. Camila Barcelos, da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. Flávio Ribeiro, da Universidade Católica de Santos. Paulo Teixeira, superintendente da ABIPLAST, Associação Brasileira da Indústria Plástica. E Carlos Silva Filho, presidente da International Solid Waste Association. Esse encontro, a propósito, conta, né, com esses profissionais e essas entidades que, de certa forma, participaram no debate do Tratado Global dos Plásticos. E o intuito aqui é o que é o Tratado Global dos Plásticos. Primeiro, a gente lembrar que o ano passado, em 2022, em março de 2022, a ONU aprovou uma resolução criando o Comitê Intergovernamental de Negociação, que é o Intergovernmental Negotiation Committee, para desenvolver um contrato internacional, um instrumento internacional para a regulamentação dos plásticos, da poluição plástica, incluindo o ambiente marinho. Então, aqui, popularmente, aqui de forma mais simples e coloquial, nós falamos do Tratado Global dos Plásticos, que é basicamente esse instrumento internacional que regulamentará os plásticos. E a discussão deste tratado se dá no âmbito deste Comitê Intergovernamental de Negociação, ou simplesmente INC, Intergovernmental Negotiation Committee. A primeira reunião do INC, o INC 1, aconteceu no Uruguai, em novembro, dezembro do ano passado. Foi a primeira reunião do INC, então, que reuniu representantes de países, governos, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, entre outras entidades, para discussão no Uruguai sobre o Tratado Global dos Plásticos. Esse foi o primeiro encontro. E no começo deste mês, em junho, inclusive, motivo pelo qual a gente marcou ainda neste mês de junho esse encontro, e com esses profissionais, né, que, de certa forma, contribuíram para a construção, ou estão contribuindo para a discussão do tema em âmbito global, nós marcamos esse bate-papo, tendo em vista que, de 29 de maio a 2 de junho, em Paris, ocorreu a segunda sessão do INC, né, o INC 2, a segunda sessão do Comitê Intergovernamental de Negociação para a redação do instrumento jurídico obrigatório que regulamenta a poluição plástica e o ambiente marinho. Então, aqui, brevemente, como eu coloquei para vocês, essa é a resolução da ONU, da United Nations Environmental Programme, da UNEP, né, tratando aqui, aprovando a resolução do End Plastic Pollution, por meio, né, de um instrumento jurídico vinculante. E esse instrumento jurídico vinculante, aqui coloquialmente chamado de Tratado Global dos Plásticos. Então, tivemos o INC 1, o ano passado, e o INC 2, que ocorreu agora de 28 de maio a 2 de junho, em Paris, na Unesco, em que as discussões, né, começaram a amadurecer, a avançar em torno deste acordo. Foi realizado na Unesco, né, em Paris. Tive a oportunidade de participar como membro da delegação deste encontro, junto com os meus amigos e colegas aqui de mesa que participaram desse debate, que começou na plenária de segunda-feira com uma abertura do presidente da França e depois considerações da diretora da UNEP, né, trazendo a sua expectativa para com este encontro com o Tratado Global dos Plásticos. O Brasil esteve muito bem representado pelo Ministério de Relações Exteriores e pelo Ministério do Meio Ambiente,
e aqui rendo os meus cumprimentos à liderança brasileira aqui na pessoa do Adalberto Maluf, do secretário de Qualidade Ambiental de Ambiente Urbano, que esteve à frente da delegação brasileira, junto com o Ministério de Relações Exteriores, discutindo o Tratado Global dos Plásticos, que pode trazer algumas obrigações, como, por exemplo, eliminar gradualmente o uso de produtos plásticos evitáveis, que esse decreto, esse tratado pode reduzir o produto, consumo, uso de determinados produtos químicos, reduzir os microplásticos, incentivar a redução, a reutilização e a reciclagem de produtos e embalagens plásticas, promover a utilização de substitutos, eliminar a liberação de plásticos para o mar, para o ambiente, combater a poluição e proteger a saúde humana. Tomei a liberdade de eleger um dos das possíveis obrigações que podem permear esse Tratado Global dos Plásticos, que é fortalecer a gestão de resíduos, naturalmente pelo desafio que nós temos em território nacional, que ainda, lamentavelmente, convive com lixões, e também pelas ações positivas que já vêm acontecendo no Brasil, tanto na cadeia da reciclagem, como nos sistemas de logística reversa, e que também dialogam com a economia circular. Então, nós temos aqui potenciais, lembrando, aqui são possíveis elementos que podem constar deste Tratado Global dos Plásticos, aqui no que se refere ao fortalecimento da gestão de resíduos, podendo prever opções para aumentar a capacidade da gestão de resíduos, promovendo inovação por meio de tecnologias na coleta, reciclagem, definir metas de redução de geração de resíduos plásticos, bem como a redução da disposição final, aqui, naturalmente, em áreas como aterros e incineração. Opções para regulamentar os resíduos plásticos, regulamentar o movimento e gerenciamento do fim de vida útil dos resíduos plásticos, proibir práticas perigosas, como nós temos aqui em 2.700 municípios com lixões, que é a disposição a céu aberta, definir indicadores de obrigações de recolhimento, triagem e reciclagem, especialmente em nível nacional, que, aliás, é o que eu defendo muito, nível nacional que sai estadual, esse é um tema de interesse nacional, né? E os estados têm regulamentado também, mas aqui é mais para ordenar e dar segurança jurídica, evitando a pulverização em âmbito local. Exigir dos produtores um plano de ação que inclui metas individuais de redução de resíduos, opções relacionadas ao despejo e ao descarte legal de resíduos plásticos, implementar as medidas de coleta, classificação e gerenciamento dos resíduos plásticos, confiar na Convenção da Basileia para o transporte transfronteiriço de resíduos perigosos, proibir ou controlar o movimento de determinados produtos plásticos, resíduos plásticos, desculpe. E, por fim, opções para promover o sistema da responsabilidade alargada ou estendida do produtor, permitindo um mercado para reciclagem. E aí nós temos o fortalecimento do uso de plásticos secundários. Então, aqui eu estou falando do PCR, eu estou falando do produto, da embalagem, da reciclagem, do plástico pós-consumo, facilitar a reciclagem de embalagens plásticas, inclusive estimulando por meio de compras públicas, definir indicadores para a taxa de reciclagem, especialmente a nível doméstico. Aqui nós temos sistemas de logística reversa, estabelecer sistemas de responsabilidade compartilhada para incentivar a reciclagem, levando em conta as circunstâncias nacionais, fornecer apoio financeiro e isenções fiscais para projetos de reciclagem, a exemplo do que nós temos no Brasil, a Lei 14.260, de autoria do deputado Carlos Gomes, e que traz incentivos fiscais para a reciclagem, e escolher as melhores tecnologias para a reciclagem e garantir o alinhamento com o Acordo de Paris. Quais são os próximos passos, pessoal? Aqui nós temos, então, que na próxima sessão, que é o INC 3, que vai ocorrer em Nairobi no mês de novembro, a expectativa é que já tenhamos uma minuta deste acordo, deste tratado global, agora na próxima sessão, no INC 3 em Nairobi. No começo do ano que vem, no primeiro semestre, nós temos o INC 4, que será no Canadá, e espera-se, de fato, ter o tratado global
em novembro de 2024 na Coreia, quando será realizado o INC 5. Então, esse é o cronograma que está estabelecido para fins de construção do Tratado Global dos Plásticos. E agora eu queria já emendar aqui, já convidar o Paulo. Paulo, para você, Paulo é superintendente da Biplast. Paulo, agradecer aqui a sua participação e já passar a palavra para você, para ouvi-lo um pouco, seu olhar, o olhar da entidade, como é que vocês veem esse tema. Aqui, né, eu inclusive menciono nas minhas aulas a importância aqui, nós estamos falando de material plástico para as nossas vidas, aqui para o dia a dia, o cuidado que a gente precisa ter com a abordagem do tema, e esse é o objeto do nosso encontro. Eu posso falar aqui que eu tenho tela de computador com plástico, computador com plástico, minha chave, meu telefone, então não dá para simplesmente ter um olhar de banimento, de proibição, nós temos que ter um olhar da regulação, e o intuito aqui é esse diálogo com vocês, que são grandes especialistas do setor. E obrigado, Paulo, por aceitar o convite, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aí os amigos, né? A gente fica, tão pouca gente, né? E sempre se encontrando que a gente vira tudo amigo, né? E boa tarde a quem se predispôs a ouvir aí. Eu acho que é um assunto muito latente, né? Eu acho que essa questão, né, o tratado sobre a poluição plástica sempre me leva ao Rio 92, em que o Lutzenberg falava que poluição é a coisa certa no lugar errado, né? E aí, se a gente separar o que é coisa certa, né? Então, o que é uma coisa certa? O que é uma coisa problemática? Eu acho que isso ela é mais do que conceitual e ela é técnica, né? E você tem que aprofundar conhecimentos técnicos para você efetivamente conseguir determinar o que é problemático, o que é certo, o que e isso você tem uma série de instrumentos hoje que precisamos aprofundar exatamente para tomar essas decisões, né? São os ACVs, né? Você tem aí vários relatórios, enfim, eu acho que isso é fundamental para a gente determinar, né? O que você estava falando, né? Quando a gente está falando de um determinado produto, se a gente vai regulamentar, a gente precisa ter informação técnica e efetivamente avançar, né, no último estado da arte do que tem sido feito sobre aquele assunto, para que a gente possa efetivamente tomar uma decisão baseada em conceitos, né, que a sociedade vem desenvolvendo aí nos fóruns legítimos, né? E o lugar errado é um pouco daquilo que você acabou de mostrar aí, que é a questão de gestão do resíduo. Se ele for por um lado, para o lugar errado, é porque a gente tem falhado na questão do gerenciamento dos resíduos, e também a gente tem falhado na implementação de dos preceitos básicos de economia circular, né? Que é a questão do redesign, que é a questão do reuso, né? A questão da própria reciclagem. Então, você tem uma questão muito sistêmica, né? E é importante a gente ter isso claro, porque quando a gente está falando dos plásticos, você deu vários exemplos aí, eu acho que a gente tem que pensar exatamente, é um momento para a gente pensar no produto, mas mais do que no produto, no nosso consumo. Efetivamente, porque assim, economia circular é produção e consumo. Mercado é produção e consumo, né? Se eu vou banir um produto, né? Por algum motivo esse produto existe em função de um consumo, né? São poucos produtos que a gente conhece no mercado e as universidades têm poucos cases que é o produto que sai antes da necessidade do mercado. E já vou fazer um exemplo aqui, não é uma propaganda, mas é o caso dos telefones com touchscreen. Né? Eles saíram no mercado sem que houvesse a necessidade de tê-los, né? Foi uma inovação que foi empurrada no mercado. Então, é sempre importante a gente ter essa discussão de que assim, não se produz coisas porque não se consome. Existe uma necessidade, existe uma função para isso, né? E essa é a questão que a gente precisa discutir tecnicamente e por que aquilo existe. Ele cumpre algumas missões, né? É óbvio que a gente precisa entender a quantidade que a gente precisa nisso. E aí tem a ver com a nossa reflexão do nosso padrão de consumo, né? Se a gente está querendo dizer, nós precisamos diminuir a questão dos plásticos em embalagem, nós temos que diminuir, por exemplo, o consumo de proteína animal. Se nós vamos ter que usar plástico para embalar, porque não existe alternativa à proteína animal para que a gente faça chegar a proteína animal e alimente toda a nossa
né, população com proteína animal se a gente não tiver o plástico para fazê-lo, né? E aí questões que a gente precisa sempre levar em consideração, que é a questão sistêmica de produção e consumo. Eu acho que, posto isso, é importante a discussão do acordo global, ela abre algumas possibilidades, né, da gente aprofundar questões e trazer exatamente esses elementos que eu estou colocando. Porque, assim, se a gente tem uma sociedade que usa o banimento como alternativa, né, se toda vez que a gente tem um problema, a gente usa o expediente do banimento, a gente vai ter problema com várias outras coisas, né? E eu não estou falando uma questão competitiva, estou falando uma questão conceitual de democracia e de existência da humanidade, né? Então, eu acho que, assim, precisamos fazer essa revisão, mas a gente precisa entender, assim, o que a gente precisa e aonde a gente quer chegar. Acho que tem uma discussão prévia de desenvolvimento. O plástico, ele está ligado internamente com esse modelo de desenvolvimento que a gente tem. Parece uma coisa conceitual, uma coisa muito, né? Mas é exatamente isso. Se a gente continuar no mesmo modelo de desenvolvimento, a gente não vai conseguir resolver o problema do plástico. Se a gente mudar o nosso modelo de desenvolvimento, talvez possamos mudar um pouco, né? Aí sim o plástico, né, vai ter outras utilidades que não essa, né? Do que alimentar, do que a questão da medicina curativa e não da medicina preventiva, por aí vai, né? Então, eu acho que essa discussão do tratado, acho que é importante, porque traz essas reflexões. Eu espero que traga, né? Eu acho que é função da gente promover essas reflexões, né? Porque, e pensando no Brasil, eu acho que temos aí um desafio gigantesco, que é, ao pensar num tratado global, qual é o nosso posicionamento como país do Sul global em relação ao que está se dizendo? Porque uma coisa é a gente, primeiro, Camila, eu vou entrar numa área aqui, depois você me corrige. A gente tem que partir do princípio que nós somos um dos maiores produtores de plásticos do mundo. Certo? Então, o que isso significa para o nosso desenvolvimento econômico e social? É a primeira coisa. A segunda coisa como é que a nossa conformação, nossa estruturação legal, né? E a gente tem aí uma jabuticaba, né? Que é a responsabilidade compartilhada. A gente tem algumas questões que uma questão social gigantesca que precisa ser enfrentado e que isso tem sido encaminhado de alguma forma na inserção da cadeia produtiva da reciclagem nessa questão social pelos catadores, né? Uma boa parte deles tem a ver com a vulnerabilidade social, outra boa parte são empreendedores, mas efetivamente você tem uma questão social a ser resolvida e você tem isso que você colocou, Fabrício, no começo, que é o cumprimento efetivo da política pública, né? A gente descentralizou 3 políticas públicas na Constituição de 88, 2 a gente conseguiu resolver com conselhos municipais, transferências vinculadas a métricas, que é saúde, educação e gestão de resíduos. Gestão de resíduos a gente não conseguiu resolver ainda. Saúde e educação está bem melhor, não está resolvido, mas está bem melhor. A gente tem os conselhos municipais, a gente tem transferências vinculadas, então a gente... Agora, gestão de resíduo não, e o resultado é exatamente isso que você trouxe, a questões de lixão, questão de aterros que estão sobrecarregados, então é o momento da gente olhar para lá e voltar para cá e começar a pensar políticas públicas, né? Para poder responder exatamente ao que o mundo está pensando, que a gente vai ter que responder, seja com inovação, seja com distribuição de renda, seja com a reestruturação das políticas públicas de gestão de resíduo, seja com a questão da competitividade, né? Porque isso vai interferir na competitividade de todos os setores que usam plástico, e nós estamos falando aí de 98% da matriz do produto, né? Então, eu acho que são questões que a gente precisa trazer para internamente, para a gente resolver. Como, por exemplo, hoje a gente não tem uma legislação que incentiva a inserção de conteúdo reciclado, né? Então, isso é fundamental, né? Eu acho que a gente até
tem uma contribuição muito importante, que foi levar ao governo brasileiro o Recircula, né, Brasil, que é um sistema de comprovação de rastreabilidade, de inserção de reciclado, ou seja, dá essa oportunidade, dá essa opção para o governo brasileiro pensar políticas públicas e levar soluções para o mundo também. Eu acho que o Brasil tem um protagonismo que ele pode levar para fora, não só relativo a mudanças climáticas, mas em relação a essa questão de um país continental, um país com predominância de catadores, e que você vai ter que resolver essa questão do gerenciamento da logística reversa com políticas públicas. O mercado não dá conta disso. Né? O mercado não vai dar conta disso se não tiver sinalizações e instrumentos. Então, eu acho que é um momento da gente refletir. Eu não vou me estender, senão a gente fica falando o dia inteiro aqui, não termina, mas eu acho que são as minhas principais considerações e já agradeço aí a oportunidade. Obrigado, viu? Maravilha, Paulo, excelentes considerações. E acredito que, acho que 2 pontos. Primeiro, quando você fala aí da realidade, das particularidades locais, eu inclusive comentei em sala de aula esses dias que junto com o secretário, participei do evento onde estava o pessoal da Noruega, inclusive comentando como eles estavam fazendo lá a gestão do tema, e aí eu fui dar uma pesquisada. A Noruega, em termos de território, é do tamanho do estado de Goiás, com uma população menor que a do estado de Goiás. E um país com o primeiro IDH. Então, assim, esse cuidado nós precisamos ter, né, para respeitar as nossas particularidades, que nós temos aqui, essa questão do aspecto social fundamental, por isso que, inclusive, o Severino está entrando logo mais. Então, acho que são pontos importantes para o aperfeiçoamento e cumprimento à Biplast, que, junto com a BDI e a Central de Custódia, né, estiveram presentes no evento da ONU, levando como um case que traz circularidade, que traz rastreabilidade, impulsiona a cadeia, sem dúvida alguma. Falta agora o input fiscal tributário que esperamos ver em breve. Obrigado, Paulo. Já vou passar, já vou emendar para a Camila. Camila, queria agradecer a Camila da Biquim, Associação Brasileira da Indústria Química. A Camila esteve presente também no INC 2, participando lá ativamente dos debates, das discussões. É um prazer tê-la aqui. Agradeço você e ao André pelo trabalho feito. A palavra é sua. Obrigada, Fabrício. Obrigada pelo convite em nome da Biquim. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Estou vendo que a gente está com um quórum bastante alto aqui. Acho que, conforme a gente vai... Paulo já falou, muitas coisas a gente estaria também na minha fala, mas eu trago aqui um reforço também, porque eu acho que são questões importantes e fundamentais quando a gente fala na questão desse acordo global, né? Acho que um ponto importante de destacar, e nós vimos lá durante o INC2, não só durante o INC2, mas durante toda a preparação, e estamos vendo nesse pós, acho que até termos concluído esse acordo, é que nós estamos falando de um problema complexo, né? Essa questão da poluição plástica não é simples, né? Acho que é um problema complexo, ambicioso, né? E quando a gente traz para a realidade de um tratado global, nós estamos falando de mais de 190 países ali reunidos, como foi durante o INC 2, né? Com posicionamentos distintos. Então, para a gente ver o tamanho, né? E qual a complexidade desse tema, né? E a complexidade de endereçar também, né? Acho que eu quero primeiro ressaltar essa questão. Como o Paulo bem colocou, e o Fabrício também já fez essa consideração, do que o plástico representa hoje na vida em sociedade, né? Acho que é importante nós trazermos essa discussão, né? Ele cumpre hoje muitas funções na vida em sociedade, né? Então, desde serviço para a agricultura, né? A gente tem a plasticultura aí, na construção civil, no setor automotivo, não só a aplicação em si, mas quando a gente fala de aplicação, por exemplo, no setor automotivo, a aplicação do plástico também
tem uma questão ambiental no sentido de minimização de emissões de gases do efeito estufa, né? Por exemplo, quando a gente fala de aplicações automotivas, equipamentos para a área da saúde, enfim. O plástico hoje é uma realidade na nossa vida, né? Em relação ao acordo, ao tratado, a Biquim, ela desde o início, ela foi a favor desse acordo, né? A gente tem como premissa que seja um acordo prático e implementável, com foco na poluição plástica, né? O que nós estamos tratando aqui é da poluição plástica. E, sobretudo, no ambiente marinho, né? Como está descrito aí no próprio tratado, né? Na própria diretriz, né? Para o tratado. Com foco na eliminação do vazamento de resíduos plásticos, então, para o meio ambiente, né? Nós entendemos também que esse acordo ele deve contemplar as necessidades e particularidades de cada país, né? O Fabrício trouxe aqui a questão da Noruega, né? Que é um país que está trabalhando bastante em relação a esse tema, né? E quando a gente olha para a Noruega e olha para o Brasil, né? Quantas diferenças que nós enxergamos, né? Não só em relação a tamanho, a área do país, a população, né? Mas eu falo clima, por exemplo, né? Onde o plástico tem uma aplicação importante, se a gente comparar países de clima frios e países como o Brasil, de clima tropical. Então, quando a gente fala em aplicação, por exemplo, do plástico, eu tenho que enxergar muito o lugar onde eu estou, né? Qual que é a função daquele plástico? Isso depende muito do lugar onde você está. O Paulo comentou a questão da análise de ciclo de vida, e acho que isso é fundamental quando a gente fala, né, de plásticos necessários, né, de plásticos desnecessários. É fundamental que seja feita uma avaliação de ciclo de vida, né, tanto com foco na parte ambiental, quanto na parte também social. Acho que essa questão é fundamental como um dos critérios a serem considerados no acordo, quando a gente fala, então, do que é necessário, tá? E para onde, né? As necessidades, a gente tem que olhar para as necessidades de cada país. Acho que um outro ponto bastante relevante quando a gente fala de poluição plástica, né? E aí engloba também o que tanto o Fabrício quanto o Paulo já trouxeram aqui em termos de resíduos plásticos, né? Mas o acordo deve, então, considerar o consumo, a produção e consumo sustentável, né? Por meio do aumento de matérias-primas circulares. E aí, quando a gente fala de circularidade, é imprescindível que o acordo entre um pouco mais a fundo, né, que a gente considere na discussão, né, os princípios, então, por exemplo, coleta, reutilização, reciclagem, né? E especialmente quando a gente fala de reciclagem, ser considerado, então, questões como o desenho para circularidade é muito importante, né? A questão do conteúdo reciclado, e o Paulo trouxe isso de uma maneira que a gente possa ter políticas públicas que incentivem, né, estimulem o uso de conteúdo reciclável, né? Porque eu acho que é dessa maneira que nós conseguimos estimular também o avanço do percentual de reciclagem no país, né? E, claro, o desenvolvimento de novas tecnologias que também estimulem a reciclagem no país. Acho que tanto essa questão, né, da reciclagem, da circularidade, na verdade, dos materiais, quanto a questão
da implantação de políticas públicas, de planos de ação em relação à gestão de resíduos, né? De novo, com base nas necessidades e circunstâncias de cada país, é fundamental, né? Com foco na infraestrutura da gestão desses resíduos, né? Então, acho que são pontos interessantes e pontos que devem ser abordados pelo acordo, né, já que ele tem um foco, então, na poluição plástica. Acho que, como também o Fabrício já colocou no início aqui do nosso webinar, a gestão de resíduos, a gente precisa, com urgência, né, de políticas públicas que consigam endereçar de maneira, né, melhor a gestão, né, e o acordo, considerando uma série de dispositivos, pode auxiliar, então, pode trazer à tona essa discussão, especialmente aqui no Brasil, então, que permita termos, então, uma gestão mais adequada dos resíduos plásticos, né? Então, eu creio que são esses os principais pontos que a Viquim, participando do acordo e das discussões, né, pode trazer aqui para a gente também agregar a esse encontro aqui nosso. Obrigada, Fabrício, Maravilha, pela Camila. oportunidade. Continuamos por aqui. Muito obrigado. Talvez, acho que o que a gente tem ouvido aí são vários inputs: economia circular, o IPR, responsabilidade estendida, logística reversa, transição justa, e aí inclusiva com as cooperativas, inclusive o Severino está entrando agora, e demonstrando um pouco que o Brasil está no caminho. Antes de passar aqui para o Carlos Silva Filho, bem-vindo, chefe, bom vê-lo. Espero que esteja tudo bem aí com você e família. Aliás, o Severino esteve lá participando, né, junto no tratado. Severino, eu vou passar para o Carlos e depois para você aí e fechamos com o Flávio. Antes de, só para, e que assim, a gente sempre o Brasil, né, tem o nosso desafio da dimensão territorial, da população, das questões culturais, educacionais, econômicas, mas tenho para mim que a gente tem que se orgulhar de muitas coisas que já foram feitas, estão sendo feitas. Nós temos sistemas de logística reversa regulados no Brasil desde a década de 90. Nós temos regulação federal para logística reversa de embalagens de vidro, que inclusive prevê conteúdo reciclado. Aí existe a possibilidade de, em breve, também contarmos com uma regulação para o plástico. Então, temos que olhar para frente e ver que o Brasil está avançando, respeitando as suas particularidades, a questão da transição inclusiva, né, e justa com as organizações sociais, catadores e catadoras. E eu aproveito aqui a oportunidade, rapidamente, só para compartilhar aqui com todos, que eu aproveitei esse momento para aqui também fazer um lançamento aqui de mais uma edição da coleção Direito dos Resíduos. Então, estou compartilhando aqui em primeira mão mais um livro da coleção Direito dos Resíduos. Dessa vez, eu organizei toda a regulação dos estados de logística reversa de embalagens. Então, todos os decretos, regulamentos, e aí decretos Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, decisão de diretoria São Paulo, resolução do Paraná, Amazonas, entre todos os outros, consolidei num único documento, que é o Direito dos Resíduos, Sistema de Logística Reversa de Embalagens em geral, regulamentos estaduais. Ele está disponível aqui, gratuito, um e-book. Tem a versão física também, que está aqui, mas, lamentavelmente, a gente está ficando para trás, né, as impressões, mas eu ainda gosto, faço questão. De toda forma, é um documento acessível, gratuito, para permitir aos profissionais, estudantes, e aí profissionais da área do direito, da engenharia, economia, administração, para que tenha de fácil acesso e na mão, rapidamente e gratuito, toda a legislação consolidada de logística reversa de embalagens em geral dos estados. Naturalmente, esse vai ser um documento dinâmico, porque a cada semana, cada mês, temos uma regulamentação nova. Então, queria aqui
aproveitar esse ambiente seleto e com pessoas que eu admiro bastante aqui nessa mesa, além dos convidados que estão aqui participando também, de fazer mais um lançamento da coleção Direito dos Resíduos. Isso posto, já passo aqui direto para o Carlos Silva Filho. O Carlos presidente da International Solid Waste Association, da ISVA, que é a principal entidade de resíduos do mundo, né, que representa, tem entidades representativas em todos os países. E, Carlos, uma satisfação tê-lo aqui conosco, agradeço a agenda e passo diretamente para você, que, aliás, esteve também presente, né, no encontro do no INC 1 e no INC 2, então passo para você para as suas considerações. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer realmente estar aqui novamente com vocês, reunidos entre amigos e tantas autoridades neste tema, e realmente poder aí, em primeira mão, receber mais esse lançamento. Parabéns, Fabrício, pela iniciativa. É muito do que precisamos aqui no Brasil, e eu diria até mesmo no mundo. Essa é uma discussão que a gente tem, inclusive, feito pela ISVA, quanto falta de uma base compilada de dados, de informações. Então, realmente, o lançamento dessa publicação aí, da compilação das normas estaduais, vem muito em boa hora, e que possamos seguir aí, que você possa seguir nessa linha de precursora do direito dos resíduos, trazendo cada vez mais conhecimento. Mas voltando para o tema do nosso encontro, só para a gente resgatar alguns pontos que eu acho que ficaram muito presentes aí, tanto na fala de abertura do Fabrício, como depois pelo Paulo, pela Camila. O que nós estamos tratando no âmbito desse processo chamado INC ou INC, como alguns preferem, justamente decorre de uma resolução da Assembleia Geral de Meio Ambiente da ONU, da UNEA 5, que foi aprovada em março de 2022 e determinou a criação deste comitê. Então, na verdade, o INC é um comitê determinado, cuja criação foi determinada por uma resolução da Assembleia Geral de Meio Ambiente, para desenvolver um instrumento internacionalmente vinculante sobre poluição plástica. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro, que a resolução, o mandato da UNEA 5, não foi de um instrumento sobre o plástico, não foi de um instrumento para banir o plástico, não foi um instrumento para demonizar o plástico, como alguns vêm tentando fazer. Nós precisamos ter muita atenção, porque todo esse processo do comitê, do INC, ele decorre dessa resolução da UNEA 5. Então, o mandato é: temos que tratar do problema da poluição causada pelos plásticos. E este eu acredito que é um tema que ninguém discute, que ninguém contesta. Temos que tratar dos problemas da poluição causada pelos plásticos. Mas não só dos plásticos. Nós temos que tratar dos problemas causados de poluição causado por N materiais, por N substâncias. Claro, o mandato dado é para os plásticos e vamos analisar. Além disso, na própria resolução que origina esse mandato do INC, o primeiro item ele fala: este instrumento legalmente vinculante deve incluir abordagens vinculantes, mas também abordagens voluntárias, entendendo que o mundo está em diferentes níveis de desenvolvimento, em diferentes níveis de produção, em diferentes níveis de cultura, de processo, de consumo, e a orientação é que, no processo de negociação deste acordo, seja considerado todo o ciclo de vida dos plásticos. Então, nós não podemos realmente pegar
só uma peça no final ou algo no início da cadeia e dizer que vamos resolver este problema. Então, dito isso, e partindo desse mandato da resolução, iniciamos com o INC1, que foi em Punta del Este, no Uruguai, em fim de novembro, começo de dezembro do ano passado, em que houve realmente uma grande concertação de esforços, vários atores envolvidos. Eu tive o prazer de participar, o prazer de coordenar alguns grupos, algumas mesas, que ali, na verdade, era com o objetivo de trazer todos para o mesmo ambiente e colher as impressões. Foi realmente ali o pontapé inicial. Tivemos o INC2 agora em Paris, ali finzinho de maio, comecinho de junho, não faz nem um mês que nós tivemos este encontro, e este encontro ele já veio com o tema principal da agenda, trazendo os potenciais elementos que deveriam, que deverão constar deste acordo global legalmente vinculante. Tinham 2 itens ainda de procedimentos que não foram resolvidos no INC1, que era a eleição do Bureau e as regras, os procedimentos de negociação que tinham ficado pendentes. Esses itens acabaram trazendo uma tensão para o ambiente lá dentro da Unesco, travaram as negociações praticamente por 3 dias. Então, começou na segunda e terça ficou bem travado, quarta começou a destravar, teve a eleição, teve vou dizer assim, um aceno de acordo nas regras de procedimentos e, enfim, avançou-se na negociação da matéria substantiva, discutindo estes elementos. Nessa discussão da matéria substantiva, o que foi feito, a opção que foi justamente colocada por conta muito da tensão que foi criada no ambiente, foi a divisão em 2 grupos de contato. Esse é um procedimento padrão que se tem nessas negociações internacionais. Então, o primeiro grupo de contato, então dividindo em grupos menores, grupos de trabalho mesmo, comitês ali, mão na massa, o primeiro grupo de contato tratou dos objetivos e das obrigações substantivas a constarem deste acordo, e o segundo grupo de contato tratou dos meios de implementação, das medidas de implementação e de outras matérias adicionais. Então, esses grupos dividiram, trabalhou-se bastante, vários representantes ali envolvidos, várias instituições envolvidas. Aliás, é importante a gente destacar que neste encontro de Paris foram mais de 1.600 participantes envolvidos em todo o processo e representantes oficiais de 169 países. Então, realmente, ali uma diversidade muito grande de atores. Então, esses grupos de contato trabalharam, trouxeram algumas definições, trouxeram alguns conceitos de obrigações, trouxeram já alguns meios de implementação. Tudo isso foi discutido. Depois houve uma plenária que se delongou até às 9h30 da noite da sexta-feira, e essa plenária aprovou, vamos dizer assim, em princípio, todos esses elementos, e o grande resultado do INC2 foi a aprovação de se conceder, vamos dizer assim, um mandato para a secretaria, para o coordenador, o chair do processo do INC, que é o embaixador do Peru, embaixador Mesa Quadra, preparar o draft 0 do que será este acordo legalmente vinculante. Então, nós temos agora aí uma expectativa de irmos para o INC3 em Nairobi, em meados de novembro, já com uma minuta 0, uma primeira minuta do que será esse tratado, porque aí a gente consegue começar a discutir realmente o que vai ser a base deste acordo legalmente vinculante. Para que isso aconteça, 2 direcionamentos que foram colocados. O primeiro direcionamento é de que, de agora, do fim do INC2 até 15 de agosto,
as entidades observadoras têm o prazo de submeter novas recomendações para essa Minuta Zero, principalmente focando quais devem ser os princípios do tratado e qual deve ser o escopo desse tratado. Então, entidades observadoras têm até 15 de agosto para fazer as suas submissões e os membros, né, os Estados-membros têm até 15 de setembro para fazer as suas submissões. O que nós temos hoje é justamente conceitos sobre a mesa. O que nós temos hoje, por exemplo, quais são esses elementos que nós vamos considerar. Então, vamos considerar com prioridade os elementos de redução, os elementos de não utilização mais de determinados aditivos e substâncias. Vamos considerar com prioridade o design para circularidade, as alternativas de substituição, como nós vamos considerar, por exemplo, a questão de lidar com o passivo, né, da poluição plástica que já existe no meio ambiente. Esse vai ser um ponto forte do tratado. Então, tudo isso que está se tentando fazer. Como ISVA, como Associação Internacional de Resíduos Sólidos, como entidade mundial que cuida do tema dos resíduos sólidos, observadora de todo esse processo, a ISVA como apoiadora, inclusive, da UNEP nesses trabalhos relacionados à gestão de resíduos. Estamos tendo um papel bastante proativo em todas essas discussões, nesse levantamento de subsídios e coordenação global do tema. Tivemos aí a honra de organizar 2 eventos ali oficiais durante NC2 em Paris, nos quais nós tivemos aí o grande prazer de receber vários amigos que estão conosco aqui hoje, nesta tarde. Então, um evento foi justamente o evento em que pudemos apresentar a nossa proposta de elementos chaves para constar desse tratado. Então, elementos chaves, por exemplo, que nós consideramos 5 grandes pilares. Primeiro, o pilar da redução. Segundo, o pilar da circularidade. Terceiro, o pilar da gestão de resíduos e prevenção do vazamento de plásticos. O quarto pilar, o pilar da governança e financiamento. E o quinto pilar, das comunidades sustentáveis e da transição justa. Então, é uma publicação que está disponível no nosso site, lançamos por lá. E o segundo evento oficial que nós coorganizamos com várias entidades foi o evento sobre a internalização das discussões do Tratado Global dos Plásticos para implementação pelas autoridades locais. Este é um tema que ainda está passando muito superficialmente, mas precisa muito da nossa atenção. Por quê? Ao fim e ao cabo, em praticamente todas as partes do mundo, a responsabilidade pela gestão de resíduos cabe às autoridades locais, cabe aos municípios. Então, aquilo que negociarmos em âmbito internacional, aquilo que aprovarmos em âmbito internacional, no fim das contas, precisará ser implementado pelas autoridades locais, que precisam se empoderar dessa agenda, que precisam realmente assumir o seu protagonismo nessa discussão, porque a responsabilidade vai cair no colo dessas autoridades locais. Então, basicamente, esse é o resumo que eu queria trazer, já olhando um pouco para frente, já olhando para a INC3, já olhando para o prazo que tem em 15 de agosto para novas submissões, este draft zero que vai ser apresentado e que, então, a gente começa a ver como que as peças vão estar nesse tabuleiro. E, de novo, contem conosco, disponham aqui do que precisarem, a gente está junto, a gente realmente quer o melhor tratado possível para que seja cumprido com essa resolução da UNEA, e eu tenho certeza que aqui do Brasil, com as nossas instituições, com a Biplast, com a Biquim, com a academia, com os governos constituídos, nós vamos conseguir levar bons subsídios e fazer a diferença nesse processo. Então, muito obrigado, gente, e
continuamos aí. Volto a palavra ao Fabrício. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Obrigado, Carlos, pelas considerações. Já vou emendar aqui direto já para o Severino, que esteve lá. O Severino é uma referência não só no Brasil, mas a referência aí global, que tem trabalhado na frente dos movimentos sociais, em particular das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis. Esteve lá participando ativamente das discussões. E, Severino, ouvi-lo é importante, porque uma das diretrizes do tratado é essa transição justa, né? Uma transição que tenha participação, que leve em consideração, em particular, as questões sociais. Então, inclusiva. Então, a palavra é sua, meu amigo, espero que você esteja bem. Manda ver. Bom, primeiramente agradecer, né, esse grupo seleto, Fabrício, obrigado pelo convite. Na verdade, a gente tem algumas contribuições a dar. Desculpa aí não ter conectado antes, alguns companheiros sabem que eu vivi aqui esses dias, mas a luta continua, companheiro. A gente pode baixar a cabeça, não. Essas adversidades vêm para tentar bloquear a gente depois de uma agenda tão importante que eu trouxe a nível internacional para o Brasil, voltando de novo, que é muito emblemático ver isso, o Brasil voltando de novo a essa cena internacional, retomando o seu espaço de protagonismo. Eu coloquei muito durante esses dias, quando terminou o INC2, eu fui compor a Assembleia da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, fiquei lá em Genebra 20 dias e estou retomando esse tema de participação popular, participação de cadeias e o apoio do governo brasileiro e a retomada do protagonismo brasileiro no cenário internacional. Carlinhos, a sua fala foi... Quem não sabe o que é INC, depois dessa sua fala, eu aconselho o Fabrício a divulgar o vídeo que você fez aí. É super didático. E é para entender tudo. Eu só vou colocar uma pontinha de pincel, porque, na verdade, o tema vem muito com a história de plásticos no oceano. O plástico no oceano, a sopa de plástico. Então, ele veio muito nessa vertente e acabou culminando com essa emblemática história de que banimento, qual tipo de plástico é o plástico que se decompõe já não é bom porque cria o microplástico. Então, aí vem muito desse tema. E o mais importante, e só para dar uma pincelada na sua fala, e uma coisa mais importante é que quando vai para o INC1, boa parte dos coordenadores, dos altos intelectuais, esquece que existe uma cadeia que são os catadores que estão aí, cara, que são os heróis invisíveis que por eles o mundo não está pior, porque imagine você ter milhares de catadores em todos os continentes fazendo coleta de material, quer seja do lixão, quer seja das ruas, quer seja de programas de coleta seletiva reconhecido. Imagine como não seria esse oceano. A gente já não teria um oceano, teria um mar de plástico e um pouquinho de água salgada. Então, isso para a gente foi muito importante, porque a UNEA dá esse protagonismo de participação dos catadores, ainda não dá a um nível que a gente vai buscar melhorar. Eu não tive a oportunidade de estar presente no INC1, mas a incidência que fizemos no INC2 foi muito importante. Nós tínhamos catadores de todos os continentes, da América do Norte, da América Latina, da Europa, da África, da Ásia. Então, isso foi muito importante para os companheiros que também estão entrando nesse tema internacional, ter esse nível de empoderamento. Gostaria muito que os outros continentes tivessem o Fabrício, tivesse Carlinhos aí para poder ajudar nessa sinergia. Né? A gente conhece de qual é salteado como estão os continentes em termos de organização de catadores e sabemos que só a América Latina é que tem países como o Brasil que reconhece e coloca o catador na cabeceira da mesa para discutir o tema de igual para igual, que é uma das coisas que eu quero trazer para o grupo, muito importante. O Brasil tem, de novo, essa sinergia com todos os segmentos. A gente apresentamos a discussão com a Secretaria-Geral da Presidência, que eu estaria indo para o INC2, e prontamente o governo brasileiro organizou uma reunião com o Itamaraty, com o pessoal, pontos focais, né, o Nelson e a ministra que estava lá com a gente, uma reunião de concertação sobre a importância do trabalho do catador. Como é que defende um segmento e não entende a real importância? Onde a gente teve que colocar na mesa para eles
o que a gente entende de participação nesses acordos internacionais. O Severino participa desses acordos internacionais desde a COP de Copenhague. Né? Fizemos bastante trabalho, participamos de várias COPs. Uma das mais importantes para a gente foi a de Paris, né? Que é onde saiu o tratado. A gente trabalhou muito fortemente com vários segmentos na embaixada. A COP de Bonn, que foi a última que nós participamos com o governo do Temer, acompanhando o ministro Zequinha. Então, isso é muito importante, dar essa visibilidade para esse segmento. Eu costumo muito dizer, o que a gente não aprender do dia a dia, que é o nosso trabalho, que quando a gente fala de microplásticos, plásticos no oceano, é passear pela praia. Eu estou, devido às situações, eu estou aqui perto da praia de Ponta Negra e amanhã eu vou mandar um vídeo para vocês, que eu não tive condição de gravar hoje, que eu estava sem equipamento, o que é microplástico aqui na praia. Existem microplásticos que eles têm até endereço, ele tem até nome. Eu não vou dizer as marcas aqui para não atrapalhar a obra de toda a ação, mas a gente já tem plásticos na praia que não é tão pequenininho assim, que tem até as embalagens. E eu acho que é isso, é buscar a conscientização, né? É o reconhecimento do trabalho já executado por vários programas de coleta seletiva, que o Brasil foi, né, deixou de ser nos últimos 4 anos, infelizmente, pelo um governo que não entendia de meio ambiente ou não queria entender de meio ambiente. Mas a nossa responsabilidade, quanto atores do processo, Fabrício, Carlinhos e demais companheiros, é justamente de resgatar esse protagonismo brasileiro, resgatar essas boas práticas que nós temos, aproveitando em boas práticas, não tem prática melhor do que você trazer saber. O lançamento do livro, Fabrício, ele é muito importante para todo o segmento. Eu aconselho os catadores, aconselho toda a academia a acompanhar esse tipo de coisa. A gente, quando foi fazer o fortalecimento da rede latino-americana há 2 anos antes da pandemia, a gente entendeu que deveria compilar todas as legislações dos países da América Latina. A gente entende disso, que é importante você ter informação e transferir informação e conhecimento, é justamente trazer apoiadores para a nossa causa. E a causa é essa. A causa é diminuição da poluição, entender de circularidade, que é uma coisa que é a nova onda, circularidade, circularidade com inclusão social. E isso é importante que a gente esteja sempre discutindo o tema, conversando sobre o tema, para poder as pessoas que querem realmente fazer parte do processo, que venham com essa vertente, não que venham com a questão do proibido, do que não pode ser. Eu acredito muito na sua fala, Carlinhos, no sentido que não é o total banimento, mas precisa se encontrar uma fórmula em que os mecanismos que foram citados possam melhorar tanto para a diminuição como para a destinação e o reconhecimento. Uma das coisas que a gente vai discutir muito no INC3, que é já a partir de agora, é a questão dos recursos financeiros, né? Como que essa transição justa, ela tem que ser justa. Ela não pode ser uma transição de cima para baixo sem a participação dos atores e sem o reconhecimento desses atores que trabalham há tanto tempo na cadeia. A partir do momento que foi criado o plástico, os catadores já coletavam garrafas de vidro. E o ferro também, então, eles já se classificaram para essa atividade de coleta. Então, é muito isso. Eu considero que, a partir desses momentos que a gente compartilhou junto desses eventos, desses eventos paralelos, dos eventos oficiais, o governo brasileiro está entendendo, acabou de ter uma reunião semana passada em Brasília com todos os atores, empresa. Eu tive o prazer de encontrar pessoas que, quando foi falado do Tratado de Plástico há 2 anos atrás, eu não quero saber de Tratado de Plástico, que estava lá na mesa, conversando de igual para igual com o catador, com o governo, com os ativistas, com a iniciativa privada. Isso é importante para poder a gente chegar com nossa parte quanto Brasil, pessoal, nossa parte quanto Brasil, chegar e fazer parte desse draft zero que vai ser apresentado no INC3. Agradeço mais uma vez, Fabrício, peço mais uma vez desculpa por eu não ter entrado e escutado os companheiros que falaram primeiro, mas de qualquer forma eu tive o privilégio de escutar o Carlinhos e é uma super aula. Obrigado, pessoal. Valeu, Severino. Pé no acelerador aí, você faz um excelente trabalho e, sem dúvida alguma, eu sempre, no primeiro momento, quando teve o trabalho do acordo setorial para as cooperativas, eu sempre olhava e falava,
mas será que vai dar conta? Será o tamanho desse desafio? E hoje, passado aí 8 anos do acordo, eu estou certo do papel de vocês, da importância de vocês dentro da cadeia, e que se o setor privado não tiver esse trabalho junto, não tiver esse trabalho organizado, lamentavelmente, a gente não vai conseguir avançar. Então, assim, o papel de vocês é fundamental e obrigado por ter se organizado aqui, por participar conosco. Assim que a gente terminar a apresentação da fala do professor Flávio, a gente entra aqui nas perguntas, pessoal, tá bom? Obrigado, Severino. O professor Flávio, que é do doutorado da Unisantos, queria agradecê-lo também pela presença, pela agenda, pela disponibilidade. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Bem, obrigado, Fabrício. Boa noite a todas e todos. Queria, antes de qualquer coisa, manifestar aqui minha satisfação enorme em participar de uma conversa e, inclusive, de acompanhar o próprio processo do INC como um novo patamar dessa discussão, né? Digo isso porque eu, para quem não sabe, né, tive 20 anos na CETESB, os 10 primeiros com produção mais limpa, onde eu conheci vários dos que estão aqui, a Biquim, a Biplast, a ISVA, também o Movimento Nacional de Catadores e vários outros atores, e depois mais 10 anos especificamente com a política de resíduo, né, no desenho aí da regulação de logística reversa em São Paulo, quando eu conheci o Fabrício. E nesse tempo, gente, vocês não têm ideia da quantidade de ideias malucas que as pessoas apresentavam para enfrentar a questão dos plásticos, vamos chamar assim. O Paulo talvez tenha acompanhado isso um pouco. Eu lembro de discutir com ele questão de sacolinhas, de banimentos, de vários itens, mas tinha ideias do tipo projetos de lei escritos por deputados, com dinheiro público, né? Vamos banir o polietileno do estado de São Paulo. Aí você começa a olhar em volta, você fala, olha, a pessoa não sabe do que está falando, né? Depois questões ligadas aí a conteúdos, a composição, aditivos, questão do oxibio. Então teve um monte de fatores e um monte de história por trás de tudo isso, e acho que a gente hoje está chegando num novo nível de discussão, isso é muito importante. Como universidade, a Universidade Católica de Santos tem o único doutorado do Brasil em Direito Ambiental Internacional, e até por isso a gente tem acompanhado desde o começo essa história com muita expectativa. Eu, pessoalmente, minha linha de pesquisa é em economia circular, logística reversa, a gente desde 2011 publica sobre isso, e quando foi mais ou menos aí para 2014, a gente fez o primeiro plano estadual de São Paulo, depois refizemos em 2020, a gente teve a satisfação de colaborar com o capítulo de economia circular lá, e já aparecia essa questão. Então, tentando aqui repercutir um pouco as falas dos que me antecederam, né? Quando a Camila fala de política pública, é interessante perceber que alguns lugares, aqui o estado de São Paulo, que eu posso falar um pouco mais de propriedade, já tem uma tentativa de começar a sondar possibilidades, mas eventualmente a definição de um acordo, de um tratado global, vai permitir, como o Carlos falou, trazer para a realidade local o resultado de um processo internacional mais participativo. Eu também participei em 2016, na Ellen MacArthur, da redação do New Plastic Economy, que é um documento chave dessa negociação, e eu lembro a época a própria indústria plástica brasileira se manifestando muito preocupada com isso que o Paulo trouxe, com a ideia de que seria um tratado de banimento, em absoluto seja isso, né? A ideia aqui é muito mais discutir outras questões para que a gente possa continuar usando o plástico e não deixar de usá-lo. E aí a questão em 2018 chega no lixo no mar. E a gente começa a trabalhar e rapidamente, como universidade, a gente percebe, olha, não adianta a gente falar só dessa ponta, né, que é, digamos assim, o corretivo quando já o problema, quando o dano já está posto. A gente precisa trabalhar na prevenção e quando chega em março de 2022 e a UNEA, aí o Carlos lembrou muito bem, traz a resolução, isso nos trouxe uma esperança de ter um novo regime ambiental internacional, que, para quem não sabe, é o nome que se dá dentro do direito ambiental internacional a esse conjunto de procedimentos, governanças, instrumentos que a Camila estava se referindo, que são os problemas complexos ambientais, onde você tem que consertar interesses, muitas vezes globais, de empresas, de governos, de entidades, da sociedade civil, para uma solução. A gente já começou a trabalhar isso em 2022 mesmo, tem algumas publicações nossas, até que, então, o Fabrício aqui nos procurou, e para quem não sabe, hoje ele é me orientando de doutorado justamente lá, especificamente com o assunto do INC, ou INC. E aí, com grande satisfação que a gente pôde acompanhar, né, com a ida dele para Paris, esse avanço das negociações.
E a gente tem a expectativa, né, estamos inclusive já em conversa aqui com o governo do estado de São Paulo, para que o quanto antes essas reflexões também sejam incorporadas na política pública local, né, para que a gente tenha repercussão e já se prepare, principalmente do ponto de vista de apoio, de fomento, aquilo que pode vir um dia a se tornar obrigatório. A gente acha, inclusive, né, uma opinião muito pessoal aqui, que do ponto de vista dos plásticos, alguns usos vão ser, inclusive, fortalecidos, porque ao trazer o assunto do plástico à discussão, eu tenho percebido, pelo menos no contato com as pessoas, que tem se popularizado uma visão mais otimista e, assim, eu diria, positiva do próprio plástico enquanto material para muita gente. Tem se deixado de achar que o plástico é o vilão para se perceber que nós somos o vilão conforme a gente usa de forma equivocada esses plásticos. Então, ou gerencia errado os resíduos dos plásticos, vamos dizer assim, né? O plástico não para na boca de uma tartaruga por si só, ele foi parar lá porque alguém descartou ele de forma inadequada. Então, tem todo um trabalho aí que eu acho que vai, para os usos principalmente de vida longa, fortalecer o uso do plástico com um material com as boas propriedades que ele tem. E para aqueles usos de vida curta, a gente tem várias alternativas, para os quais a gente espera a cadeia possa se preparar se a gente localmente, de novo, articular essas condições. Eu estou falando aqui de bioplástico, de PCR, de reuso, de reciclagem, né? Hoje eu estava num evento discutindo com um grande aplicativo de entrega de comida, não vou fazer propaganda de ninguém aqui, mas eles estão com várias ações já, e uma das coisas é reuso. A gente estava discutindo justo isso. Tá bom, mas para eu reutilizar uma embalagem de alimento pronto, como é que eu vou higienizar? Quais são as normas da Anvisa para que eu possa fazer isso? Né? Isso não está construído. E a gente vai ter que entrar nesse tipo de regulamentação. E aí, recentemente, a gente teve um evento também bem importante com a equipe técnica da OECD, que trabalha com responsabilidade estendida do produtor na Europa e no resto do mundo, e a gente percebe algumas tendências muito importantes. E uma das expectativas que ficou claro para mim nesse encontro foi que Nações Unidas, OECD, esses órgãos internacionais têm uma expectativa de que o INC seja uma possibilidade de harmonizar tendências regulatórias internacionais muitas vezes distintas. Então, se o Japão está indo para um lado, a União Europeia para o outro, países nórdicos têm uma questão já específica, talvez o INC possa harmonizar e permitir que a gente trabalhe com mais segurança jurídica, inclusive em todos esses aspectos. E aí, a gente começa a entrar em detalhes, o Fabrício mostrou alguns aqui, mas a gente vai ter que entrar em definições técnicas, né? Para quem lê os documentos, tem muito uso das expressões plásticos problemáticos, plásticos desnecessários. Quem diz o que é desnecessário ou não? Quem vai definir isso? Né? Como isso vai, qual o critério? Aí eu falo como quem é aqui no Brasil, para fazer um pouco paralelo com a nossa política local, eu, na minha época de CETESB, fui bem questionado pelo Ministério Público, né? Eu sempre falo, a gente chegou a responder 83 inquéritos civis por conta da logística reversa aqui no estado de São Paulo, e um deles não era sobre o artigo 33 da Política Nacional da Lei 2.305, que é o da logística, era sobre o 31 e o 32, que são artigos de ecodesign, artigos de projeto de produto e embalagem. E a questão era justamente essa. Qual o critério técnico para você dizer se algo foi feito de forma a ser reciclado? Se um produto é passível de reciclagem? Isso precisa ser construído, e precisa ser construído coletivamente pela sociedade. E a mesma coisa pode se aplicar quando a gente fala de regulações de aditivos, quando a gente fala de especificidades de uso de diferentes resinas plásticas. É muito diferente você falar de poliestireno, falar de polipropileno, mesmo polietileno de alta e baixa densidade, né? Para quem é do ramo, né? O Paulo e a Camila estão aqui muito mais bem instrumentalizados do que eu. Cada cadeia dessa tem as suas particularidades, inclusive na reciclagem. Né? Basta olhar, e o Severino também tem isso na mão, basta olhar o preço de venda do material reciclado. Quanto se paga pelo polietileno de alta densidade e de baixa densidade? É quase metade, menos de metade, né, um do outro. Então isso também reflete um desafio que a gente vai ter que encontrar, para daí chegar em algo que o Fabrício colocou muito bem, que é o conteúdo reciclado de produto. A gente já tem isso hoje, né, no decreto de logística reversa do vidro, esperamos ter isso também de alguma forma discutido em outras regulamentações, e talvez seja um caminho para a gente chegar nisso. Mas também não adianta criar obrigações de conteúdo reciclado se eu não tiver condição desse conteúdo chegar a quem de direito. Então hoje a gente já percebe, eu digo isso até por clientes de consultoria que eu atendo, que
O sujeito não tem plástico, o cara fala, eu quero, está aqui a tecnologia, eu tenho a máquina e o plástico não chega. Então a gente precisa também trabalhar nas cadeias de coleta, na melhoria dos sistemas de gerenciamento de resíduos para que ocorra coleta seletiva em maior eficiência, para que a gente tenha financiamento de coleta seletiva. Como é que a gente vai falar de coleta seletiva sem falar de taxa de lixo proporcional? Pay as you throw. Pega qualquer publicação de resíduos no mundo, é a linha 2, né, da coisa. Você tem que ter a cobrança proporcional ao usuário. Isso é a chave da solução europeia para chegar onde eles estão hoje. E assim sucessivamente, também outros incentivos financeiros, né? A gente fala, hoje no índice falou muito, né, do uso do GEF, que é um fundo muito amplo, mas talvez fundos específicos. Mudanças climáticas hoje têm finalidades e usos específicos. E eu digo isso porque acho que a gente, como país, precisa se preparar. Caso isso não aconteça, talvez no futuro a gente encontre problemas. Olhem o que está acontecendo com a questão do clima. Uma das principais discussões hoje na agenda do clima é o chamado controle de barreira, o ajuste de fronteira, que o pessoal chama. Ou seja, tá bom, se você não tiver no seu país uma política que garanta algo equivalente ao que nós temos aqui, nós vamos cobrar uma taxa na fronteira e aí, obviamente, você vai prejudicar a balança comercial do país. Então a gente precisa, se não por questões ambientais, éticas e morais, por uma questão de comércio internacional, a buscar soluções que a gente comece. Primeiro, a atender a regras que provavelmente surgirão em breve. E depois uma coisa muito importante que foi falada, não sei se foi pelo Paulo ou pela Camila aqui, que é trazer para o INCE as questões de importância do Sul Global. Nós temos particularidades, tanto do ponto de vista de desafios, de desenvolvimento, aqui a gente falou de distância, né, de quantas Noruegas cabem no Brasil, né, Fabrício, mas também, por que não falar das oportunidades? O biobased, por exemplo, é uma grande oportunidade no Brasil. Nós temos enormes possibilidades. Eu não estou só falando de cana-de-açúcar, que é o que hoje, pelo menos, está mais divulgado e difundido. Por que não outras cadeias? Por que não falar disso de resíduos orgânicos que hoje estão indo para aterros ou indo para recuperações de menor valor agregado? Né? Tem uma série de possibilidades. Hoje a gente tem, por exemplo, na Alemanha, um rio de dinheiro indo para pesquisas em biorrefinarias. A gente precisa desenvolver, talvez, tecnologia nacional para os nossos resíduos também poderem ser matéria-prima, né? E isso, aqui, na minha opinião, passa e começa exatamente pelo que a gente está fazendo hoje. Trazer o assunto para a agenda e, a partir disso, criar em cada stakeholder a sua visão, o seu posicionamento institucional, né? Como a Camila aqui apresentou um pouco da Biquim, a gente precisa ter isso para vários segmentos, porque como também foi dito aqui pelo Carlos, o INCE ele vai tratar todo o ciclo de vida do plástico. Então eu estou falando de cadeia petroquímica primária, secundária, terciária, mas eu também estou falando de convertedor de plástico. Eu também estou falando do usuário que desenha o produto para o convertedor e já chega lá com a receita pronta. Assim como a gente está falando de município, de sistema de gerenciamento de resíduos, de consumidor, de varejo. Então isso tudo precisa passar por um ajuste e se a gente não juntar todo mundo na conversa, a gente vai ficar com uma solução manca. Especificamente, só que me lembrando o que o Fabrício falou e dando um pouco de esperança para essa conversa, eu acho que a gente tem um bom caminho andado no Brasil. Especificamente, eu vou falar de 3 exemplos. O primeiro são as possibilidades de regulamentação dentro da logística reversa, né? Estou falando aqui de créditos de reciclagem e outras soluções que a gente tem discutido, visto acontecer. Temos a possibilidade de um decreto do plástico e, quem sabe, até um decreto de uma política nacional de economia circular. E, por fim, o financiamento pelo ProRecicle, que é uma enorme oportunidade também de buscar financiamento difuso. Só para fechar, eu acho que, do ponto de vista da nossa universidade, o que a gente enxerga é que o INCE, todo esse processo, é uma oportunidade única para acompanhar um regime ambiental internacional. Paulo citou aqui o Lutzenberg. Eu, infelizmente, na Eco 92, ainda estava na faculdade, não acompanhei, não tive essa possibilidade, e pela primeira vez, pelo menos na minha geração, a gente está tendo essa possibilidade de acompanhar a construção de um processo desse do zero. E segundo a secretária-geral das Nações Unidas, vai ser tão importante quanto o do clima, e eu não tenho dúvida disso. E aí, dentro disso, a gente tem que integrar todo mundo. E se eu posso aqui pensar num mote, eu até vou recordar uma conversa que eu tive com o Paulo, acho que foi em 2012, Paulo, quando estava a história das sacolinhas, né? Que eu brinquei com você numa reunião, eu falei assim, a gente precisa reconhecer que o plástico é um material valioso demais para ser jogado fora.
inclusive do ponto de vista ambiental. O que tem de recurso natural ali, petróleo principalmente, é muito rico, né? As cadeias orgânicas que estão ali têm, do ponto de vista de material, uma riqueza que precisa ser valorizada por mais tempo e ao maior valor possível, que é justamente o propósito da economia circular. Então, eu torço para que a gente consiga refletir no INCE condições para fomentar uma economia circular do plástico. Como o pessoal brinca, né, dos documentos da ONU, uma economia onde o plástico nunca se torne resíduo, né? Então, era essa mais ou menos minha contribuição. Fabrício, devolvo a palavra para você, mais uma vez agradecendo aqui pela oportunidade. Valeu, Flávio. Mais uma vez, obrigado pelas palavras, obrigado pela participação. Vou passar aqui de novo, Paulo, Camila, e aí a gente vai fazer as considerações. Queria aqui agradecer aqui o Antônio, né, o pessoal que está participando aqui, Igor, o Jairo, acho que eu vi a Lara aqui também, todo o pessoal que está acompanhando. Vou só colocar aqui, né, de novo aqui o Onofre, que é outra fera. Então, Paulo, eu vou colocar, só vou compartilhar aqui de novo o link para quem tiver interesse em baixar o e-book. Paulo, está liberado aí para você fazer as suas considerações. Bom, vamos lá, obrigado. Vou ser bem breve aqui, mas eu acho depois eu quero o link aí, hein? Ah, bom. Assinado, com autógrafo online. O seu é físico, tá aqui. Você vai vir tomar um café aqui, aí eu te entrego em mãos. Pô, achei que ia ser de graça esse negócio. Eu quero também, autografado, hein? Tá convidado também. Olha lá, quem chora mama, hein? Olha lá. Obrigado, não, Fabrício, sempre um prazer poder estar aí. E eu acho que é isso que a gente tem de oportunidade, né? É a gente poder, nesse momento, né? Acho que o Carlos trouxe isso também, a gente ter várias pessoas debruçando seriamente e com responsabilidade para resolver um problema que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem em várias esferas da nossa vida, guerras de narrativa, né? E é óbvio que o plástico também tem. E claro que tem problema, eu não estou falando que não tem, né? Eu só estou falando que, assim, isso é um sinal de que quanto mais a gente vai para esse lado ideológico de narrativa em todas as esferas, não só nessa discussão, a gente se distancia da ciência, a gente se distancia do debate sério, do debate responsável, né? E, sobretudo, de buscar o estado da arte, buscar soluções com quem está trabalhando para isso. Eu acho que é uma grande oportunidade que todo mundo da cadeia que tem, né, que está envolvido nisso, tem para poder extrair o melhor que a gente tem. Eu acho que é uma oportunidade única, né? Eu acho que é um desafio que é colocado para toda a humanidade, que é um pouco de repensar o seu modelo de desenvolvimento. Eu acho que eu espero que seja isso uma semente para a gente pensar no nosso modelo de desenvolvimento, porque se a gente parar única e exclusivamente na discussão do plástico ou num eventual banimento de plástico, a gente perdeu uma grande oportunidade para a gente pensar no nosso modelo de desenvolvimento, na questão de sustentabilidade, na questão de clima, na questão de carbono, uma pancada de coisa que a gente tem, e que o plástico é um pedacinho muito pequeno disso. Então, acho que é um início para que a gente comece a repensar aí algumas coisas. Sempre de forma muito responsável, sempre de forma muito técnica. Eu sou ainda tenho um modelo de ciência antigo, né? Quando o Fábio falou, né, ele foi simpático, que em 92 provavelmente ele estava no colegial ou no fundamental, alguma coisa assim, mas enfim. Mas a gente vem desse saber, né? Eu acho que e aí a gente não pode jogar fora. Eu acho que a gente tem que imigrar para isso, e fugir da guerra de narrativa. E acho que mais do que isso é importante quando a gente olha para fora e olha, né, e traz isso para dentro, que é nas jabuticabas e os jabutis que a gente porventura venha inventar, né, que a gente tente inovar, que a gente tente mudar, fazer diferente do que a gente fez até agora, né? Porque a gente tem várias iniciativas, PNRS, modelos de logística reversa, GRSU, e de legislações que têm as suas limitações. Eu acho que agora a gente tem essa forma de pensar. PNRS não tem a palavra circular nela.
porque ela foi feita muito antes disso, pensada e com outra cabeça. E é uma coisa que, para encerrar, que assim, não dá para a gente pensar o futuro com a cabeça de hoje. Isso não vai funcionar. Eu acho que a gente tem que pensar o futuro do plástico, o futuro da humanidade, com uma cabeça que seja deslocada do que a gente pensa hoje, dos modelos que existem hoje. Porque os modelos que existem hoje não servem, né? Alguém falou assim, mas o problema não está na gestão de resíduo. Claro que não está na gestão de resíduo, porque a gestão de resíduo não dá conta da quantidade de consumo que a gente faz. Então, a questão não é gestão de resíduo, a questão é o consumo. Então, se a gente ficar sempre nessa discussão que eu chamo do século passado, né, a gente não vai conseguir soluções. E a mesma coisa com as inovações. A gente tem muita coisa nova que a gente não sabe, né? E que já estão aí no mercado, né? Então é um pouco da gente organizar isso. E, sobretudo, a questão das legislações, né? Não só a questão tributária, mas a questão de inserção social, questão de inovação, de tecnologia, de novos materiais, de reestruturação do próprio mercado, né? De abertura de mercado para novas tecnologias, financiamentos, né? Eu acho que também existe uma grande possibilidade de a gente alertar o mundo que se a gente não trouxer o sul global, os padrões de desenvolvimento, né, e riqueza do norte, a gente vai ter esse problema recorrente, não só daqui a pouco não é o plástico, daqui a pouco vão ser outras coisas, porque a gente tem uma falta de hegemonia, e isso é causado, isso reflete na questão do consumo e na gestão, e como é que você lida com o seu resíduo. Obrigado mais uma vez, desculpe me alongar, mas enfim, é apaixonante o assunto. Paulo, não tem nada de se alongar. Obrigado pelas considerações. Eu peço aqui para a turma que tenho aula agora às 6h30, dou aula agora, a turma tem uma turma acompanhando aqui, ó, pessoal, já pedindo desculpa os 10 minutos aqui de atraso, logo mais estamos juntos. Camila, a palavra é sua. Vou ser breve, Fabrício. Não, pode ficar tranquilo, que a responsabilidade é minha aqui. Então, a culpa do atraso sou eu. Vamos lá. Acho que a nossa conversa aqui de hoje serviu para realmente fincar mesmo essa percepção de que o assunto que eu falei, né, é complexo. A gente viu os vários pontos de vista aqui e viu como várias temáticas dentro dessa questão da poluição plástica, como que elas estão inseridas, né? Acho que o INC, ele trouxe à tona uma discussão, claro que já era objeto de discussão global, mas eu acho que se intensificou. A gente pode ver até o porquê estamos aqui hoje, né, muito em função do próprio Tratado Global. Então, ele trouxe à tona isso. Acho que vendo, né, vejo o lado muito positivo, né, de organização das temáticas, de dar um foco. Acho que o Paulo colocou isso também. É uma oportunidade da gente tentar resolver questões importantes que há anos, por exemplo, aqui no Brasil, nós vínhamos discutindo, mas de fato, até hoje, não temos resultados tão positivos, como é a questão da própria gestão de resíduos. Então, acho que com todas as partes, eu acredito que todas as partes interessadas aí na construção desse tratado, mas não só do tratado, né, na construção de políticas públicas, mas na construção de realmente resolver o problema com que a gente está na nossa porta, né, e tem que lidar. Acho que essa é uma oportunidade com o Tratado Global. E, por fim, acho que essa é uma jornada que ela não vai terminar em 2024 com o tratado. Acho que isso é uma jornada, realmente, é algo contínuo, e que nós temos que ficar, os países em si, todas as partes que estão aí trabalhando para esse tratado, precisamos, de fato, ter um trabalho contínuo, né, para que todas essas questões, com foco, então, na poluição plástica, mas não só na poluição plástica, como já foi dito aqui. Eu acho que a gente está falando de resíduos, e quando a gente fala de resíduo, não é só o plástico, né? Sejam endereçadas de maneira mais efetiva. Acho que é isso.
depois da nossa conversa de hoje, que eu tenho para trazer aqui, para colocar para vocês. Maravilha, Camila. E antes de passar aqui, Flávio, eu queria só reforçar e cumprimentar o protagonismo do governo brasileiro aí, em particular, né, acho que do secretário Adalberto, né, e também da diplomata, da Angélica, que fizeram um trabalho incrível, consistente, o Nelson, trabalho de construção, debate, cooperação, para que o tema pudesse ter os vários pontos de vista da operação, ponto de vista da reciclagem, ponto de vista da matéria-prima, ponto de vista das cooperativas, das questões sociais, dos desafios do manejo. Então, acho que o governo foi muito feliz em trazer toda essa escuta, né, para dentro e para poder levar um posicionamento, né, para o INC. Antes de passar, Severino, a palavra está contigo aí para suas considerações finais aí, fica à vontade, depois eu passo para o professor Flávio e encerramos. Cara, é uma aula. Quem perdeu essa live, quem perdeu esse webinar, esse seminário, perdeu a oportunidade de conhecer muito sobre o tema e de se empoderar. Algumas palavras muito marcantes, como não conseguiríamos pensar futuro usando a cabeça do passado, foi uma das frases aí do Paulo, muito, muito importante. Estamos vivendo um outro momento, uma outra situação. A única coisa que me preocupa o nosso segmento, é quando vem com muita inovação tecnológica no sentido de mágica, desaparecer os plásticos, biodigestão, essas coisas que a gente se preocupa muito, porque quando você pega uma matéria-prima como essa, de super importância, que pode voltar a ser uma embalagem de novo e transforma ela em uma outra coisa que não embalagem, você está me dizendo e está dizendo para a sociedade que você está tirando mais do meio ambiente. Então, eu acho que esse é um ponto de sinergia entre todo e qualquer grupo, tanto ambientalista, empresa, segmento de catadores, governos, é de que realmente o plástico é super importante economicamente. Agora, o que a gente precisa é criar um padrão de utilização que a gente possa estar reutilizando ele várias vezes e não criar um factoide de que agora o plástico vai se transformar em biocombustível ou vai se transformar em microplástico. Então, eu acredito muito que quando a gente criar essa questão da circularidade, da alta reciclabilidade do plástico, eu acredito também muito nos design, né? Eu não posso citar algumas empresas que colocam um plástico dentro do outro plástico, no outro plástico, para mim poder reciclar. Eu tenho que separar 3 tipos de plástico numa única embalagem. Eu acho que a gente tem que criar mecanismo que isso não interfira. Eu vi muito na Europa, né, esses dias, passando mais de 20 dias, as garrafinhas que você, quando abre a tampa não cai mais no chão. É interessante. Mas não sei quanto tempo vai ficar na garrafa, que pode prejudicar o processo de reciclagem, né? Porque aqui a gente é orientado a tirar as tampas das garrafas, porque a tampa é PP e a garrafa é PET. Então, criar algum mecanismo que realmente facilita o dia a dia da reciclabilidade. A gente sabe, Fabrício, que pelo menos que a gente aprendeu nas viagens que a gente fez muito com o apoio da Madame Mitterrand em Paris, na França, passamos quase 6 anos, em todos os anos em missão, que a Europa, os países do norte não se preocupam muito com a forma que se destinam, né? Ele ainda acredita ainda naquela máquina mágica que ele bota o lixo do lado de fora e, pufo, some, né? Esses dias eu andei viajando muito. Tenho muita foto de lixo em Veneza, lixo nos Estados Unidos, lixo na Alemanha, lixo em países da Centro-América. Aí a gente vê que é a mesma coisa, cara. As pessoas colocam ali e aí se livrou do problema, o problema some. No outro dia tá... Olha só como destinaram bem os nossos resíduos. Ele estava aqui ainda agora pela manhã e agora não tem mais nenhum resíduo. Vou fazer de novo. E vai fazendo sem entender muito a lógica da destinação e a lógica do consumo, né? Porque é verdade que a gente precariza muito a diminuição do consumo e consumir com qualidade. Eu acho que uma das vertentes mais importantes nessa discussão, pelo menos é um aprendizado que eu tive daqui, é que somos todos ambientalistas. Todos. A gente só precisa criar essa sinergia de quais pontos são os mais importantes. O mais importante é alta reciclabilidade, destinação correta e redução. Acho que são pontos que são bastante importantes. Mais uma vez, Fabrício, agradeço demais essa oportunidade ao segmento, em nome de toda
a categoria de catadores. Somos mais de 40 milhões de catadores no mundo. Eu queria falar para vocês que o ano que vem a gente está instituindo a IALP, né, que é a International Alliance of Force Picker, que é a nossa organização internacional. Eu estou indo representando a Unicatadores, que é a organização aqui no Brasil que representa os empreendimentos de catadores, e queria muito agradecer essa oportunidade e que venham mais oportunidades como essa para a gente estar discutindo e construindo um mundo melhor, com menos plástico, né? Com menos plástico, mas com consumo mais consciente e sustentável. Valeu, pessoal. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, queridão. Parabéns aí também por assumir esse cargo internacional agora também, liderando as discussões dos catadores de materiais escláveis. Professor Flávio, para fechar. Obrigado, Fabrício. Eu, como professor e seu orientador, não vou ser o responsável por você atrasar sua aula. Então, serei muito breve aqui, só agradecendo pelo convite e destacando uma coisa que a Camila falou que eu acho fundamental. Hora que esse tratado estiver assinado, é aí que começa. Na verdade, o tratado, exemplo da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, que foi assinada em 92, é o que dá o pontapé para daí a gente começar a falar dos instrumentos a serem implementados efetivamente, como a gente tem feito em mudança climática, né? Faz aí quantos anos que a gente tem essa Convenção Quadro assinada, né? 30 anos pelo menos, e ainda não temos um mercado regulado global de carbono. Acho que no plástico a gente espero que seja um pouquinho mais rápido que isso. E dentro disso, o que eu sugeriria àqueles que nos escutam aqui é que busquem os seus interlocutores, as indústrias principalmente, seus interlocutores setoriais. Aqui a gente tem a Biquim e a Biplast, mas tenho certeza que todos têm seus canais, para que a gente, de fato, consiga consolidar posições, sugestões bem estruturadas, objetivas e técnicas, como diz o Paulo, né, para a gente poder encaminhar na forma de sugestões e alimentar o processo com aquilo que é a nossa prioridade. Depois, é que nem reunião de condomínio de prédio. Às vezes é meio chato participar, mas não adianta vir depois reclamar quando a decisão já está tomada se você não tomou parte do processo, né? Então, acho que essa é a hora da gente se manifestar e apresentar as nossas necessidades, sugestões e recomendações aí para o INC. Obrigado, Fabrício. Maravilha, Flávio. Então, eu queria aqui, pessoal, primeiro agradecer a cada um aqui, dos comentários. Eu vi um pessoal muito bacana, engajado, que está envolvido no tema, né, das questões ambientais, em particular de resíduos no Brasil. Cada um via os nomes aqui, então não vou nomeá-los, mas muito obrigado por participarem até agora. Estou vendo aqui muitas pessoas queridas, mas não poderia deixar de falar da Miriam Maza. Miriam, um beijão para você. Que é uma brasileira que hoje atua com direito ambiental nos Estados Unidos, é uma referência, trabalha num dos principais escritórios americanos de direito ambiental. Então, queria aqui agradecer de novo a cada um, Severino, Camila, Paulo, Flávio, Carlos, e a cada um de vocês que se dispôs a acompanhar até esse momento aqui, até esse horário. Obrigado. Esse é o primeiro. Acredito que nós teremos o INC 3 aí logo em vista. Certamente teremos oportunidade de voltar a conversar, provavelmente antes do encontro, lá para setembro. Fechado? Uma ótima semana a todos, se cuidam, obrigado, um abraço.